Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa FECOV, a nossa reunião pública de segunda-feira. Tivemos um pequenino atraso, mas acho que não tem problema, né? A gente compensa depois com o nosso tempo, o nosso expositor também. A gente vai começar a nossa reunião de hoje, né? Abrindo o livro Vinha de Luz, escrito pelo espírito de Emmanuel Chico Xavier. Saiu a lição 97. O verbo é criador. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus. Mateus, capítulo 15, versículo 18. O ensinamento do mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva, palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. O coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes surgem com o poder verbalista os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também a ele a alegria semeia, por intermédio das palavras salutares e construtivas, cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios íntimos, infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sábia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sobre nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói por dilatação viva da nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos o divino mestre de que a palavra procede do coração e, por isso mesmo, contamina o homem. Então, essa lição, ela fica para reflexão, né, de todos nós, e a gente vai pedir aos irmãos para que possa elevar o pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre de Jesus, onde vamos fazer a nossa prece de abertura. E, mais uma vez, Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade, estamos aqui hoje, novamente, reunidos em seu nome,
embora afastados fisicamente, mas em vibrações e em pensamentos conectados. Pedimos, Mestre, que continue nos envolvendo nessa sua corrente de paz, de harmonia e de amor. Que nos dê, Mestre, a compreensão do estudo de hoje para que possamos estar interiorizando a ele, para depois tentar colocarmos em prática. Pedimos, Mestre, pelo nosso expositor da noite, o nosso Hana, pedindo para que ele possa nos passar as suas informações, o seu estudo, com objetividade, clareza e simplicidade. Pedimos, Mestre, que continue direcionando todas as reuniões e atividades que a nossa Casa FECOV terá hoje e das demais casas espíritas. Você conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Hanna, queria só te pedir uma coisa. Abaixa um pouco o seu volume para não dar essa... Está dando um chiado no fundo. Se você puder só baixar um pouquinho o volume, acho que vai sumir o chiado. Deixa eu ver aqui. Aí, melhorou. Melhorou? Está dando para fazer tudo bem? Tá, estão me ouvindo bem. A turma está ouvindo bem aí, gente? Hanna? De qualquer forma, a gente vai passar a palavra a você, meu amigo. O estudo é todo seu. Estarei aqui com você, caso precise. Bom estudo. Vamos começando. Se tiver necessidade de qualquer ajuste, você me dá o retorno que a gente tenta novamente. Tranquilo, beleza. Então, tá. Bom, amigos, nós estamos dando sequência hoje, né, ao nosso estudo sobre o processo de cura das obsessões. E como a gente já disse nos dois estudos anteriores, essa cura, ela depende mais de nós do que de qualquer agente externo. Nós devemos trazer do nosso íntimo o melhor da nossa condição moral para que adquiramos condições de reverter um processo como esse. Nos primeiros estudos, primeiro nós estudamos a necessidade da reforma moral, sem a qual nós não vamos ter o avanço espiritual que vai nos proteger do processo obsessivo. No segundo estudo, nós trabalhamos o poder da oração, que é a nossa conexão com Deus e com os bons espíritos, que estarão nos dando os recursos para que nós possamos fazer esse crescimento que nos libertará. Hoje, o nosso tema é a libertação pelo perdão. E o perdão, no caso, ele estará envolvendo tanto o nosso posicionamento como o do nosso perseguidor. Nem sempre nós chegaremos simultaneamente à libertação através do perdão ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, no mesmo tempo. Porque os nossos tempos, como nós já vimos nos estudos anteriores, eles são distintos. Nós estamos em uma realidade reencarnatória e os nossos adversários espirituais estão ainda no processo ligado ao período em que foram prejudicados por nós, gerando essa busca de vingança, de justiça pelas próprias mãos, né? Mas, como nos diz também a lição aberta hoje, de nós parte aquela ação do nosso coração que nos credenciará a recebermos a libertação do processo obsessivo. A questão do perdão ela é tão importante, mas é tão importante a essa problemática nossa, espíritos que somos, né? Que Jesus imortalizou no texto da oração que nos ensinou, né, do Pai Nosso, quando diz: perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa oração do Pai Nosso, ela nos é trazida no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, juntamente com outros ensinamentos muito importantes, no sentido de nos colocar numa relação de intimidade com Jesus, com Deus.
com os nossos protetores espirituais. Uma relação onde o evangelista nos diz que nós devemos nos despir de qualquer sentimento de vaidade, de qualquer demonstração pública da nossa fé, qualquer objeto da nossa conduta que venha a trazer para a gente o desejo de admiração dos homens. Ele coloca sempre, né? Se estamos obtendo essa satisfação do nosso ego pela postura de admiração dos outros em relação às nossas ações no bem, aqui estamos recebendo a nossa recompensa, né? Então, esse destaque que se busca muitas vezes, e que desde a época de Jesus era prática, ele nos afasta do objetivo divino da ação que nós estamos efetuando. Então, nesse capítulo 6, nos versículos 1 e 2, Jesus nos chama a termos o cuidado de não praticar as boas obras da justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Apesar de serem boas obras, não vamos procurar fazer para ser visto por eles. No versículo 3 e 4, ele recomenda, quando deres esmola, não saiba a mão esquerda o que está fazendo a direita. Outra vez, deixando para a nossa relação direta com ele a avaliação que ele fará do bem que nós estejamos fazendo. Nos versículos 5 e 6, ele recomenda, quando orarmos, entremos em nosso quarto, fechemos a porta e oremos ao Pai em secreto. Era muito comum, no tempo dos judeus, as orações feitas na rua em determinados horários. As pessoas paravam onde estivessem e iriam fazer a prece em voz alta para que todos os ouvissem, né? Então, Jesus nos recomenda que oremos ao Pai em secreto. Nos versículos 7 e 8, ele ainda nos diz que a oração não deve ficar repetindo o mesmo palavreado e que não é por muito falarmos que seremos ouvidos por Deus. E aí, do versículo 9 ao 13, ele nos ensina o Pai Nosso. E ele começa assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Que é o foco do nosso estudo. Aqui tem a sentença, aonde ele nos diz que devemos ser perdoados na mesma medida em que perdoamos. E aí ele continua: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí vamos só observar a sutileza, né? Inicialmente, ele nos apresenta a Deus como Pai, nos recomenda reconhecer a santificação do nome de Deus, reafirma o reino dos céus, né? E a necessidade de prevalecer a vontade divina em relação à nossa vontade, porque a nossa vontade é recheada, ela é carregada dos nossos sentimentos, dos nossos desejos fúteis, materiais, e movido pela paixão que ainda nos acomete nesse estado evolutivo que nós estamos, né? Recomenda pedirmos o pão de cada dia, simbolizando aquilo que realmente nos é necessário. Aí, a sentença: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E depois nos recomenda rogar força para não cairmos em tentação, proteção a todo mal e, mais uma vez, o reconhecimento do poder e glória de Deus para sempre. Aí a gente vê, nessa sutileza que a gente está querendo chamar a atenção, a importância que Jesus dá ao perdão, porque terminou a oração do Pai Nosso no versículo 13, nos versículos 14 e 15, ele nos reforça a necessidade do perdão, e assim, dessa forma, ele coloca um peso maior em relação aos outros itens da rogativa que a gente fez na nossa prece. Versículo 14, ele fala: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o vosso Pai Celestial também perdoará vocês. E no 15, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, ele termina essa sequência
voltando a um item da oração, que é o versículo 12, onde trata do perdão. Aí teremos nós essa maturidade espiritual para nos percebermos como transgressores da lei divina e assim sermos devedores necessitados dessa complacência de Deus para os nossos erros. Nós temos essa condição de nos perceber ainda na condição de devedores. Se nós não temos essa percepção, vamos lembrar daquela passagem onde Jesus se dirigindo à multidão, né, que se preparava para apedrejar a mulher adúltera. Ele pede que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E ninguém ousou atirar a pedra. Nós estamos nessa condição também. Vamos lembrar disso. Nós não temos condição de tirar pedras, porque nós também somos devedores. Agora, se nós já temos essa percepção que nós temos a necessidade do perdão divino para os nossos erros, não cabe outra postura para a gente, senão a de sermos também complacentes com aqueles que nos devem. Aí, as passagens evangélicas focadas nessa necessidade do perdão, e as passagens doutrinárias também, elas remetem sempre para esse que é o único caminho para a paz. E vamos entender que a paz, ela antecede a felicidade. A paz, ela antecede nosso alcance ao reino dos céus. Vamos ver algumas. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Perdão, gente, é uma das formas mais sublimes da misericórdia. Você abrir mão de todo e qualquer ressentimento em relação àquele que fez algo contra você. Depois, em Mateus 18, capítulo 18, versículo 21 e 22. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será 7 vezes? Pergunta Pedro. E Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. E aí ele deixa com essa declaração, né, com essa orientação, a mensagem de perdoar sempre. E na sequência dessa passagem, Jesus nos traz a parábola dos credores e dos devedores, que também é estudado no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que tem por título Amar ao próximo como a si mesmo. Nela, Jesus compara o reino dos céus a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E aí ele foi trazido um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Ao ser cobrado, esse servidor se lançou a seus pés, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Um pedido de clemência, né? Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, quando saiu do encontro com o Senhor, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. O segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se aos seus pés, com toda humildade e com toda necessidade, o conjurava, ou seja, fazia para ele aquela, não um simples pedido, mas implorava, rogava do fundo do coração dele, né, que ele tivesse um pouco de paciência, que ele também pagaria tudo. Só que o primeiro não quis escutá-lo. Foi-se e, de acordo com a regra social, a regra da legislação vigente, mandou prendê-lo até que pagasse o que lhe devia. Aí, só para a gente ter uma ideia da diferença de valores envolvidos, tá? A gente encontra na literatura algumas referências. Elas indicam assim: um talento valia 6.000 denários. Então, o débito desse que foi pedir ao Senhor a liberação do seu perdão era 60 milhões de denários. Um denário era a medida de pagamento de um dia de serviço. Ou seja, a dívida dele era imensa, era impagável.
mas, por misericórdia, foi perdoada. Ao passo que os 100 dinheiros que o companheiro dele lhe devia seria equivalente a 100 denários, ou seja, valor de 100 dias de serviço. É uma desproporção muito grande do débito dele para com o senhor e do débito daquele concidadão para com ele, né? E ele não teve a misericórdia de perdoar o seu companheiro. O fato foi levado ao senhor e o senhor mandou que o trouxesse novamente à sua presença. E lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, porque me pedistes. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo que devia. Aí conclui, então, o evangelista a passagem. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Ou seja, ele nos coloca nessa condição de, no momento em que as nossas ações estiverem sob juízo, seremos tratados com o rigor com que estivermos tratando aos demais. E a palavra perdoar, ela tem um significado muito profundo. O prefixo dela, per, ele vem lá do latim e ele significa intensidade, ele significa totalidade. Uma coisa onde você vai ao fundo daquela questão. E o donar é doar, né? Que significa dar sem esperar retribuição, né? Dar gratuitamente. Aí a gente vê que perdoar não é só absolver, não é só desculpar, mas é doar intensa e totalmente, principalmente o sentido evangélico da palavra. Não é em parte, não é pela metade. Quer dizer, não tem meio perdão. Não tem aquele perdão que guarda mágoas, aquele perdão que guarda ressentimentos íntimos na alma. Se eu perdoo, liberei a pessoa da dívida. Nós não somos juízes para discriminar o que é certo e o que é errado. Temos de cuidar da nossa postura. No caso, a gente tem de ver que não há espaço para perdão do tipo, como a gente muitas vezes fala, muitas vezes ouve dizer: eu já te perdoei, mas não quero mais falar contigo. Cortei, está perdoado, mas não quero mais. Dificilmente a gente fala assim com pessoas que não se devia. Normalmente a gente fala com terceiros, o que é pior, né? Eu perdoei ele, mas não quero mais falar com ele. Eu nem ouvi mais falar dele. Pedi perdão, mas eu acho que ele é que estava errado. E é mais comum, né? Eu perdoei, mas não esqueci o que ele fez. Obviamente, nessa condição, nós não temos o perdão no sentido evangélico da palavra, o perdão profundo, o perdão que sai de dentro da nossa alma, né? Talvez até porque nessa condição nossa de entendimento do perdão, nós tenhamos uma cultura mesclada à situação material que a gente vive intensamente, né? Nós estamos acostumados. Então, a gente nem percebe que isso que nós estamos fazendo é uma hipocrisia, né? Você nem tem noção de que é algo que indica uma postura, quando, na verdade, a realidade é outra. Quem não passou por uma experiência quando era criança, quando algum adulto chega para a gente e nos força a perdoar alguém, por sua vez, também foi forçado a pedir uma desculpa. Todos nós passamos por isso. É cultural. Esse costume, será se ele reflete o íntimo de arrependimento de quem pediu desculpas, que foi o ofensor? Será se ele reflete o perdão real que nós demos? Como crianças são geralmente puras, muitas vezes sim. Quando eles são colocados nessa situação, as crianças muitas vezes fazem isso de coração.
Às vezes elas estão loucas para pedir o perdão e para obter o perdão, para voltar a brincar juntos novamente, né? Mas crescemos sob essa forma de perdão. E isso não passa, muitas vezes, de uma encenação, não passa, muitas vezes, de uma maneira da gente driblar as hostilidades e com a prática do perdão preliminar ainda, né? Então, raramente, esse tipo de perdão ele chega no verdadeiro perdão que sai de nosso coração. Em Hebreus, né, carta aos Hebreus, no versículo 8, capítulo 8, versículo 12, o autor, atribuído a Paulo, mas não com certeza que seja, né, ele diz: pois eu te perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Que então a gente vê a ordem que ele coloca. Primeiro, perdão, eu lhe perdoarei a maldade. E segundo, depois, o esquecimento. Né? Aí não me lembrarei mais dos seus pecados. Enquanto o verdadeiro perdão não acontece no nosso coração, nós vamos ter que lidar com essa ofensa que continua entre nós e a pessoa com a qual tivemos o problema. E no caso dos processos de obsessão, esse tipo de perdão parcial ele não será suficiente para que a dívida saia da interferência entre os dois seres. Né? No livro No Mundo Maior, o mentor Calderaro, né, traz... Esse livro é André Luiz, né, psicografado pelo Francisco Xavier. E o mentor Calderaro traz que o ódio, diariamente, ele extermina criaturas no mundo com intensidade e eficiência mais arrasadora que de todos os canhões da Terra troando a uma vez. Ou seja, se você liberar todo o potencial bélico humano, o ódio ele ainda fará mais vítima. E ele continua: é mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz do que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. E complementa: essas observações, elas não dizem respeito apenas às pessoas que revidam ofensas, não. Ela fala também àquele que tem a vontade íntima de se vingar, de esganar o ofensor, enfim, mas que por uma razão íntima qualquer, ele engole a própria vida. Ele se impede, não se dá a liberdade de revidar. Só que dessa forma, ele está, de certa forma, bebendo aquele veneno que o seu espírito está destilando. Ele não sai com ele para fora, mas ele guarda armazenado em seu coração e aquilo vai lhe fazer muito mal. Aquilo vai levá-lo a um desajuste físico e espiritual. Há uma quantidade imensa, nos diz ele, de males físicos e psíquicos resultantes do autoenvenenamento quando cultivamos mágoas no lar, na rua, no local de trabalho. E conclui: o perdão evita que nos nutramos do nosso próprio veneno. Fica claro isso, gente. Não é o fato de externar aquela energia que vai, vamos dizer assim, causar em nós o problema. Nós somos energia. E se nós criamos essa energia dentro de nós, o primeiro a ser afetado por ela somos nós. É como aquela história, né, do menino que chega aborrecido da escola e dizendo que queria bater, queria esganar um amigo, porque o amigo estava fazendo bullying com ele e tal. Então o pai o leva para o final lá do terreno dele, lá, tem um lençol no varal, pega um saco de carvão e fala: faz de conta que aquele ali é o seu amigo. Taca carvão nele, taca esse carvão mesmo para atingi-lo. E o menino começa a tacar o carvão e acerta alguns, né,
na distância que ele se encontra, deixando com que o lençol fique manchado de carvão. E ele fica muito feliz porque conseguiu atingir aquilo, e meio aliviado. Aí o pai, então, leva para frente do espelho e mostra como ele está todo borrado do carvão que ele segurou, que ele jogou, e todo o pó do carvão ficou em cima dele. E a lição moral que se tira, então, é isso. Todo o ódio que a gente trasvasa para atingir alguém, por ter nascido em nós, o primeiro e maior dano que ele causa é a nós mesmos. Então, eu tirei de um site evangélico uma analogia também que eu achei muito interessante. O perdão funciona como um aparelho respiratório que absorve e libera oxigênio para o resto do corpo. Sem o aparelho respiratório, ele funcionando deficientemente, a gente sufoca, se debate, se enfraquece, terminando morrendo. Então, o aparelho respiratório para nós não é uma opção, é uma necessidade. E ele faz analogia. Quem não perdoa, da mesma forma, respira a morte, se delicia com a tortura, bebe destruição, afunda o poço onde se meteu e tropeça na pedra que construiu. Eu achei uma escolha de linguagem muito adequada a essa colocação que nós estamos fazendo. Ou seja, todo ressentimento que a gente guarda, toda mágoa que a gente carrega no peito, todo o ódio que o outro nos causa, ele torna a nossa vida insuportável. A gente precisa se livrar dele, livrar do veneno antes que ele nos mate, antes que ele nos liquide a felicidade de viver, antes que ele nos coloque numa condição de seres bastante infelizes, porque quem odeia não é feliz. Então, um livro do Richard Simonetti tem uma passagem, e a passagem dele, não sei se vocês conhecem, Simonetti, a linguagem dele é assim, bastante suave, bastante popular, descontraída. E ele coloca: melhor mesmo é não ter que perdoar. Não é difícil. A fórmula mágica chama-se compreensão. Ninguém é intrinsecamente mau. Somos todos filhos de Deus. Não podemos exigir das pessoas mais do que podem dar, porque também nós não temos condição de dar mais do que nós somos, né? Então, ele nos leva a refletir nessa condição de simplesmente compreendermos. E ele diz mais: há mais fragilidade do que intencionalidade nos prejuízos que as pessoas nos causam. A compreensão dispensa o perdão e conclui: quem compreende não se ofende. Era o que Jesus fazia. Jesus viveu a incompreensão do povo nos seus vários níveis sociais, morais, religiosos, como ninguém. Ele sempre perdoou. Por que ele perdoou? Porque ele compreendia, ele sabia claramente que no nosso estado evolutivo nós não saberíamos fazer melhor. Tanto que no seu derradeiro suspiro ele fala: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, o ato do perdão, se a gente considerar ele sob esse ponto de vista, né, de assim, compreender a dificuldade do outro, o estágio evolutivo, a condição moral, a condição espiritual que ele vive, tornará muito mais fácil para a gente lidar com a questão de não deixar aquelas ofensas crescerem dentro de nós. Tem mais umas passagens evangélicas que eu gostaria de citar aqui. Ainda em Mateus nós temos: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganharás o teu irmão. Aí, então, ele está nos recomendando a irmos conversar com aqueles que têm algo contra nós, né? E em Lucas: abençoai aos que vos amaldiçoam.
Orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra. E ao que tirar a tua capa, não o impeças de tirar-se também a túnica. Dá sempre a todo aquele que te pede, dá sempre a todo aquele que te pede. E se alguém levar o que te pertence, não lhe exijas que o devolva. É, assim, o ponto, o ápice que a gente pode compreender no nosso estado evolutivo, né, de libertação nossa das questões materiais, né? Ou seja, nós, no momento em que alguém nos ofende, no momento em que alguém nos traz um dano, nos traz um prejuízo, nós estamos dando maior valor, maior prevalência ao campo espiritual do que ao campo material. E é o objetivo de nossa evolução, chegarmos a atingir a espiritualização plena. Ainda talvez estejamos bastante longe disso, né? Porque temos todo um passado de busca dos bens materiais, na ilusão de que eles é que serão os responsáveis pela nossa felicidade. E a mensagem de Jesus é constante no sentido de nos mostrar que a felicidade não é desse mundo material. A felicidade está plena no plano espiritual, no reino dos céus. Mas talvez a citação mais importante, nessa citação que nós vamos fazer agora, nós vamos encontrar receita para paralisar, para bloquear a nossa fábrica de fazer inimigos. Esses inimigos, no futuro, se nós não conseguirmos bloquear essa fábrica de fazê-los, de torná-los nossos inimigos, muitos deles se tornarão nossos obsessores. Então, aprendamos com o ensinamento de Jesus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Então, veja bem, até então nós estávamos falando de nós sermos vítimas das agressões, das ofensas. Agora não. Nós, ao identificarmos que alguém tem algo contra nós, não adianta nós querermos entrar em oração e em comunhão com Deus, porque a nossa alma não estará liberta. Nós estaremos trazendo conosco esse mal que nós fizemos. Então, ele nos traz, deixe a sua dádiva junto ao altar e vai antes reconciliar com seu irmão. Ora, então, a passagem que a gente viu, ela nos, até então, né, ela nos colocava assim, vamos perdoar, agora não, vamos pedir perdão. Nós paramos para ver, involuntariamente ou não, muitas vezes nós ofendemos, nós agredimos, nós trazemos danos aos nossos irmãos, né? E quando Jesus diz, ide reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar a vossa oferenda, ele estava mostrando para a gente que o mais agradável dos sacrifícios, das ofertas que pode ser feita a ele, é sacrificar nosso ressentimento, é baixarmos nosso orgulho, a nossa vaidade, nos encararmos com a nossa inferioridade e buscarmos o que é certo fazer para que a gente elimine toda injustiça e todo mal que nós fizemos a alguém. Aí sim, estando livre dessas pendências com o nosso próximo, nós estaremos com o coração limpo e isento de todo mal, e aí estaremos em condição de ter a comunhão perfeita com Deus. Bom, façamos aqui um resumo. Estamos falando do perdão, estamos colocando a necessidade de perdoar, estamos colocando a necessidade que nós temos de nós obtermos o perdão.
Agora, seriamente, cá entre nós, muito pouca gente considerou e considera efetivamente a possibilidade de perdoar. Muito pouca gente adquiriu até esse momento essa grandeza espiritual. Nós vivemos ainda na cultura do olho por olho, dente por dente. Ainda está arraigado em nosso ser essa questão de pagarmos com a mesma moeda, de termos aqueles duelos, não atualmente mais como, né, na Idade Média, esgrima e duelo de armas, não, mas os duelos verbais, os duelos emocionais, vibratórios, né? Enfim, duelos que buscam, na nossa forma materialista de ver, né, lavar a nossa honra. Ainda é costume entre nós considerar covardia, considerar vergonhoso não revidar. Revidar ainda é visto muitas vezes como motivo de orgulho. Eu revidei, ele fez isso, mas eu fiz aquilo com ele. Mesmo que para isso a gente tem que fazer, ser mais fraco, talvez, uma tocaia para vencer o adversário mais forte. Ainda é comum a prática na educação dos nossos filhos, dos pais falarem com eles: se apanhar na rua, vai apanhar o dobro aqui em casa. Nós estamos ainda fazendo nossos filhos reagirem nessa forma brutal e animalesca, né? Mas vamos perceber, Jesus, para os ofensores, ele sempre fala: vai e não peque mais, não peques mais. Para os ofendidos, perdoa. Aqui, se a gente observar bem, nós estamos falando isso num processo de tratamento, de cura das obsessões. Esse não é um processo que vai ser chegado a bom termo se for comandado pela razão. Só porque Jesus falou perdoar, só porque toda a literatura religiosa nos incita ao perdão. Não. Não será suficiente. Por muito tempo, essa doutrina do perdão, ela foi assim considerada uma figura de retórica. Por muito tempo, ela é considerada como impraticável. Muita gente, voltando para o seu íntimo, ainda considera impossível ter esse desprendimento e essa intenção de perdoar. Nem cogita às vezes, tá? Mas a doutrina espírita, ela vem nos trazer um entendimento muito mais racional, muito mais amplo e muito mais objetivo com relação a essa questão do perdão. Ela nos mostra que esse ensinamento que Jesus veementemente, intensamente nos trouxe com relação ao perdão, não é um objeto de uma teoria evolucionista. Ela é realmente uma verdade concreta que Cristo nos ensinou e que a gente ainda reluta em experimentar. Vamos partir do que nos diz a doutrina espírita. O perdão liberta aquele que perdoa. O perdão, ele é mais benéfico à pessoa que foi ofendida e perdoou do que aquele que feriu. A gente tem dificuldade de enxergar isso. Mas vamos ver, com relação ao espírito desencarnado, está envolvido num processo de perseguição. Tá? O ato de perdoar, desse espírito chegar a entender isso que Jesus nos traz e perdoar, ele tem um condão de libertá-lo da dor e do sofrimento, que, como a gente disse nos estudos passados, ele revive diariamente. Porque para ele é como o fato que o infelicitou tivesse acontecido ontem. Muitas vezes transcorreram anos, decênios, séculos. Ele vive a dor com a mesma intensidade, igual ao dia em que o fato que o infelicitou aconteceu. É normal perder essa noção de tempo. Ele cristalizamente, o indivíduo, quando ferido fortemente, cristaliza
naquele momento, e para ele o tempo para. Agora, quando ele se liberta dessa corrente através do perdão, tá? Ele voltará a viver a própria vida, ele voltará a se interessar pela própria vida, ele vai se lembrar dos seus amores. O ódio tem um condão de fazer com que os espíritos esqueçam daqueles que se amam, que ele ama e que o amam, para se ligar intensamente àqueles a que ele odeia. Eles perdem o rumo dos seus entes queridos, não sabem nem por onde andam, nem como andam, mas encontram seus inimigos em qualquer circunstância em que se encontram. Então, no momento que essa pessoa perdoar, ela deixa de estar emocionalmente aprisionada àquele que lhe fez mal. Aí é importante a reflexão, o juízo de valor, que não importa se aquele que nos fez mal merece o perdão. O que importa é que nós merecemos ser livres. Sob esse enfoque que o ensinamento da doutrina espírita nos traz, né, esse ato de perdoar, ele adquire uma dimensão que costuma passar desapercebida. O perdão em si, que a gente concede a quem nos feriu, nos ofendeu, ele não lava o ofensor do seu pecado, ele nos liberta a nós daquele jugo de dor. Porém, aquele que cometeu o erro, pagará por seu erro diante da lei divina. Mateus 5:26 é a sentença. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, ao sermos libertos por aquele que nos obsediava, não quer dizer com isso que nós estaremos isentos da culpa pelo mal que nós fizemos. Não. Ele se liberta e vai seguir a vida dele em busca da felicidade novamente. E nós vamos continuar o nosso processo de resgate, porque a nossa ofensa, no fundo, não é em relação a ele, é em relação à lei divina. Enquanto nós desrespeitarmos a lei divina, nós sofreremos o encargo dessa lei sobre nós. Hermínio Miranda nos traz no livro Diálogo com a Sombra. Perdão libera o ofendido, que o ato de perdoar, né, ele evita que se reabra o círculo vicioso do crime para resgatar o crime. Ou seja, se ele não abre mão desse perdão a nós e nos traz o mal, ele está criando o círculo vicioso de, com um erro, com um crime contra a lei divina, tentar resgatar o crime que fizemos a ele. E aí ele nos diz, nesse angustioso círculo de fogo e lágrimas, de revolta e dor, ficam presas por séculos e séculos multidões enseguecidas pelo ódio e nunca saciadas pela vingança, pois a vingança não sacia coisa alguma, ela apenas junta mais lenha à fogueira que arde. O ofensor, ele se verá sempre diante da justiça divina, que lhe proporá meios de reparação. Nem sempre pela dor. Aliás, como costuma ser a vontade do espírito violado, né? Ele quer que a gente passe pelo mesmo processo de dor que ele passou. Mas o objetivo da lei divina é o nosso aperfeiçoamento. Não é castigo, é aprendizado. Então, muitas vezes, a nossa remissão ela é proposta através da prática do amor. Como Pedro nos sugere, né, ao afirmar que o amor cobre uma multidão de pecados. Não é sempre por sofrer que nós estaremos nos redimindo com a lei de Deus, mas estaremos, por sofrer em si, na verdade, esse sofrimento só serve para nos despertar. Né? Nós vamos nos redimir pelo trabalho no bem. Agora, vamos ver com relação aos espíritos encarnados. Nós tratamos aqui agora dos desencarnados que está no processo de obsessão por nós encarnados. Agora, com relação aos espíritos encarnados, os problemas cotidianos da vida atual, né? O ato de perdoar ele vai evitar tragédias futuras. Ele vai evitar que o ódio cresça no coração e na mente da pessoa, a ponto de criar
na mente dela um círculo vicioso em torno daquele problema. E, muitas vezes incentivado até pelos nossos adversários espirituais, esse ciclo vicioso, esse desejo de vingança, ele vai crescendo, até que ele passa a se tornar a única opção viável a esses sentimentos doentios que a gente alimenta dentro de nós. E qual a consequência disso? Isso, invariavelmente, vai desaguar num crime. E esse crime terá repercussão terrível na vida da gente, se nós o praticarmos, vai durar até que agressor e vítima estejam pacificados. Isso pode levar várias reencarnações. Isso pode levar vários séculos, como a gente tem visto no caso dos erros do passado. O Richard Simonet, ele nos traz, né, uma história muito comum nos dias de hoje e que a gente pode amplificar para outras histórias comuns no dia de hoje. Aí ele vem e nos coloca: a bobeira de 1 minuto pode resultar em decênios de sofrimentos para consertar os estragos que fazemos em nossa biografia espiritual quando não exercitamos o poder do perdão. Acho muito interessante isso. 1 minuto pode trazer muito sofrimento para consertar o estrago que fazemos em nossa biografia espiritual, ou seja, o nosso histórico de vida. Aí dá um exemplo. 2 condôminos de um prédio discutiram sobre vagas na garagem coletiva. Irritaram-se, gritaram, ofenderam-se com a inconsequência de quem fala o que pensa sem pensar no que fala. Muito comum na gente, né? Muito comum nos dias atuais, a gente falar o que pensa sem pensar no que estamos falando. Às vezes até sem sentir exatamente aquilo que estamos falando. Como não poderia faltar, cada qual, entre aspas, homenageou a genitora do outro, atribuindo-lhe aquela profissão pouco recomendada. Você xingou a mãe do outro, né? Finalmente, o mais forte agrediu o mais fraco. O mais fraco sacou uma arma e fuzilou o mais forte. Resultado: um para o cemitério, outro para a prisão. Mas ambos comprometeram-se infantilmente por causa de um nada. O morto retornou prematuramente à vida espiritual, interrompendo seus compromissos, situando-se em lamentáveis desajustes. O assassino assumiu débitos, que até então não tinha, né? Cujo resgate lhe exigirá muitas lágrimas e dores. Isso sem falar nas famílias que ficaram desamparadas, de um e outro. E se o cônjuge e filhos se comprometerem em vícios e desajustes, favorecidos pela ausência do chefe da casa? Tudo isso lhes será debitado. Ambos serão responsabilizados perante suas próprias consciências e perante a lei divina pelo fracasso dos seus filhos e de suas esposas em função da maneira intempestiva que agiram. Não raro, esses desentendimentos geram insidiosas obsessões. O morto transforma-se em verdugo, empolgado pelo desejo de fazer justiça com as próprias mãos. E ninguém pode prever até onde irão os furiosos combates espirituais entre os dois desafetos, um na terra, o outro no além. Tudo isso por quê? Porque erraram na escolha do verbo de suas ações. Usaram o verso revidar. O certo seria o verbo relevar. Relevar sempre, revidar jamais. E ele conclui: lição elementar dos ensinos de Jesus. Essa história que ele traz, né, ela nos coloca diante de várias situações equivalentes, corriqueiras, fúteis, que levam ao mesmo destino. Bom, para a gente concluir, nós temos no Evangelho de João, Jesus pergunta a Pedro, na presença dos demais apóstolos: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Responde a ele Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, Jesus repetiu a mesma pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas?
repetindo a mesma sentença: apacenta as minhas ovelhas. Essa insistência de Jesus, ela faz com que essa recomendação, apacenta as minhas ovelhas, ficasse diferenciado de tantos outros ensinamentos, tantas outras orientações que ele nos traz. Essa insistência dele traz um destaque especial para nos levar à reflexão. Como a interpretação do Evangelho, né, ela é livre, ela é pessoal, a gente pode dizer a pacificação das ovelhas solicitada por Jesus levar ao término das rixas, das perseguições, dos ódios, das guerras, das vinganças. Tudo isso causa de obsessões. Então, quando ele fala apacenta as minhas ovelhas, ele está nos propondo um trabalho de desobsessão. Ele está nos propondo um trabalho de não deixar se constituam as obsessões através dos atos e das energias que serão produzidos se essa paz não for conseguida. Então, se amamos Jesus, assim como Pedro declarou que ama, devemos, da mesma forma que foi recomendado a Pedro, abraçarmos essa causa e nos dedicarmos a pacificar, a apacentar as pessoas que estão ao alcance das nossas possibilidades. Todos nós temos ao derredor de nós pessoas que estão revoltadas, pessoas que estão injuriadas, pessoas que não conseguem se libertar do mal que sofreram, das dificuldades que a vida traz. É nosso papel para que essas pessoas consigam atingir a paz e, com isso, a felicidade, fazer esse trabalho, apacentar, de pacificar os seus espíritos belicosos, os seus espíritos revoltados. Dessa forma, nós vamos estar contribuindo para que acabe na Terra esse mundo de provas e expiações, porque essas provas e expiações vêm justamente dessas rixas, dessas guerras, dessas disputas. E assim nós vamos estar acelerando, né, o processo de implementação do mundo de regeneração que nos está prometido. A Terra está nessa transição para o mundo de regeneração, um mundo onde o bem prevalecerá em relação ao mal. Para que isso aconteça, nós precisamos fazer esse trabalho de pacificar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Esse mundo de regeneração, ele vai chegar quando nós conseguirmos vencer essas nossas fraquezas morais, pararmos de agredir e ainda mantivermos em nós essa incapacidade de perdoar. Então, vamos trabalhar todos nesse processo, porque a desobsessão é exatamente isso, é trazer a paz aos espíritos que estão em guerra. Agradeço a todos a oportunidade. Rodrigo, com você. Hanna, tem uma pergunta aqui da Gisele Amorim, que ela fala o seguinte: e quando você perdoa a pessoa de coração, mas prefere não ter mais contato? Quando é uma pessoa que não te acrescenta em mais nada, né? Pelo que eu entendi, isso aí pode ser se perdoando a pessoa, mas não sou obrigado a conviver com ela. O Evangelho do Espiritismo nos fala sobre isso, né? É muito difícil, nós não podemos considerar que o nosso amor ao semelhante ele seja exatamente igual. Amar aquele que nos persegue, aquele que nos faz o mal, é uma obrigação que Jesus nos traz para que a gente atinja essa condição. Mas continuar convivendo com ele, se ele ainda não adquiriu essa mesma forma de pensar, poderá nos trazer novas dores. E, então, o nível de confiança que nós devemos ter com as pessoas que nos amam, que nós amamos, com certeza ele será maior do que aquele que a gente tem com relação àqueles que nos perseguem. Então, é natural que a gente não trate os dois com o mesmo carinho, com a mesma troca de afetos.
certo? É natural. Mas que do nosso coração saia sempre boas vibrações de amor e paz para ele. Não nos vamos colocar como aquela ovelha que sabe que vai ser atingida e continuarmos nos colocando nessa posição. Não, o afastamento, às vezes, vai ser a melhor coisa a ser feita, realmente. Mas um afastamento físico, não um afastamento vibratório. Bloqueemos em nós a entrada das vibrações negativas que essa pessoa nos traz, através da elevação moral, através da elevação das nossas vibrações pela prece. Nos coloquemos numa posição vibratória superior, mas não deixemos de vibrar por ela, não deixemos de considerá-la uma pessoa digna de respeito e de amor, tal qual nós. E, como a gente disse no estudo, né, vamos compreender o seu estado evolutivo, mas não vamos sobrecarregá-la com energias ruins que começarão dentro de nós, nos afetarão e serão distribuídas a ela. Amemos, embora não precisamos estar próximos fisicamente. Envolvamos essa pessoa num campo vibratório de amor, de paz e de bem, mas não necessariamente nos coloquemos nessa condição de continuar sendo saco de pancada, vamos dizer assim. O Evangelho Espiritismo traz essa resposta com muito mais clareza do que essa que eu estou trazendo, mas a síntese é exatamente essa. É como se fosse aquela passagem, né? Não sei se poderia associar ela, de amar vossos inimigos. Você não vai trazer a pessoa para dentro de casa, você não vai dar tapinha nas costas, abraçar a pessoa, mas só se você está desejando bem para ela, vibrações boas para ela, e desejando o que for melhor para ela, já está ajudando bastante, né? Você já não está mais, assim, você não está entrando numa vibração ruim com ela, nem nada, você está com um patamar de vibratório acima do que ela está atualmente. Né? Ela poderá até, eventualmente, continuar tentando nos agredir, mas não vai atingir o nosso íntimo. Poderá nos trazer tropeços, poderá nos trazer algum tipo de prejuízo, mas aí, novamente, a gente se confronta, né? Qual que é o nosso objetivo? O nosso crescimento espiritual ou brigar pelas migalhas da terra? Pois é. Né? A Gisele até agradeceu a sua resposta aqui, falando que, graças a Deus, ela está no caminho certo. Que bom, né? Acho que esse é o caminho que todos nós queremos estar também, né? Vamos tentando estar, né? Mais alguma colocação? Então, beleza. A gente... Não teve mais nenhuma pergunta, não, mais nenhuma colocação, não. Foi só essa da Gisele mesmo. O pessoal você está explicando bem demais, que não está gerando dúvida para ninguém mais. Está todo mundo saindo daqui já bem introduzido, já está todo, né, interiorizando o estudo, está muito bom. Lembrando só também que mais importante. Esse estudo do processo de desobsessão, ele ainda continua, né? Nós ainda teremos alguns encontros abordando outros ângulos dessa temática, né? Por enquanto, nós estamos trabalhando o nosso íntimo, nos colocando na condição de agentes da nossa cura. Mas ainda tem outros aspectos para a gente ver em estudos futuros, que depois serão agendados aí na sequência que a gente vem desenvolvendo. Maravilha. Esse tema é bem complexo mesmo, não pode ser de duas vezes, uma vez só, que não consegue resolver com ele, não. Né? Então, beleza. Ana, agradecemos a sua disponibilidade novamente, ao estudo da noite, que foi bastante produtivo, né? Deu muito claro o que você passou para a gente, nós conseguimos absorver bem o que foi falado, né? Agradecemos também a presença de todo mundo, e a gente vai passar para a nossa prece de encerramento, né? Pedindo aos irmãos novamente que elevem o pensamento ao nosso Pai Maior, agradecendo mais uma vez, mestre amado Jesus, por essa oportunidade que tivemos hoje do aprendizado, a oportunidade do esclarecimento desse tema que é fundamental na nossa trajetória aqui na Terra, na nossa busca pela nossa evolução moral, nossa evolução íntima. Agradecendo também, mestre amado,
todo o apoio que as tarefas da nossa Casa FECOB recebeu as demais casas espíritas que também têm as suas reuniões, e os seus estudos e a sua evangelização. Pedimos, mestre, que continue abençoando o nosso irmão Ana, que com carinho, com presteza, trouxe esse estudo maravilhoso para nós, que ele possa estar se fortalecendo cada vez mais, para que possa estar divulgando os teus ensinamentos e o teu evangelho. Agradecemos por todo esse apoio e pedimos, mestre, para que a nossa semana ela possa estar transcorrendo com tranquilidade de sempre. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Amigo e guru Ana, agradecendo novamente, obrigado pela oportunidade, abraço a todos aí na casa. Obrigado, eu que agradeço. A todos, muito obrigado. A todos os irmãos, obrigado também pela presença, né, pela disponibilidade, e tenham todos uma ótima semana, que Deus abençoe a todos nós. Obrigado a todos, boa noite.